E se não for esgotamento mental, mas toxinas no seu corpo? Explica isso direito, Van. Bora lá. A gente está fazendo uma série sobre reprogramação mental, rejuvenescimento da mente, ou seja, um up aí na saúde mental, certo? Mas algumas vezes o início desse desequilíbrio, né, desse cansaço, desse esgotamento, dessa exaustão na nossa mente ou nas nossas emoções, não é necessariamente na mente, mas pode ser no nosso corpo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje no episódio desse podcast. Isso é super importante, por quê? Porque isso muda a forma como você começa a abordar o seu reequilíbrio. Então, se liga no episódio de hoje, que é um episódio central. E no fim, primeiro você vai entender o que eu tô dizendo, óbvio, e no fim do episódio eu vou te explicar, vou te mostrar uma ferramenta bem simples que você vai utilizar para você começar o seu reequilíbrio da maneira certa, que é removendo a causa do problema, beleza? Mas antes você já sabe, tá no YouTube e ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Tá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, acompanha no Instagram, que é @vangravino. Bora pra vinheta, indica o podcast para uma amiga que também curte demais saúde, mente e corpo e vamos conversar sobre esse tema. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Hoje a nossa conversa é bem importante. É importante porque muitas vezes a gente isola problemas ou a gente isola desequilíbrios. Então, por exemplo, quando a gente pensa assim, tô com desequilíbrio na mente, tô com desequilíbrio nas emoções, a gente atenta só para este lugar e não para o restante. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui que, primeiro de tudo, sempre que a gente vai reequilibrar o corpo ou reequilibrar a mente, a gente tem que pensar em reequilíbrio mente e corpo, justamente porque as coisas não estão isoladas. Então, ainda que você não identifique onde é que começa o seu desequilíbrio, quando você mexe no corpo, você sim colabora com a mente, mexe positivamente, né? E quando você mexe aqui nos cuidados mentais, você também colabora com a sua saúde física. Isso é fato e isso a gente já devia saber faz tempo. Se você acompanha a Ayurveda Brasil Podcast há um tempo, você já sabe disso, há muito tempo. Agora, a questão é, como é que eu sei se eu começo olhando para o meu corpo, se eu começo olhando para a minha mente, e como é que a gente faz o tratamento ou um reequilíbrio, né? Quais são os princípios desse reequilíbrio partindo do Ayurveda? Então vamos entender isso? Então, tem um conceito do Ayurveda que eu sempre repito aqui porque ele é muito essencial. Então, se você ainda não aprendeu assim esse conceito de fato, não fixou, não guardou no coração, na memória, etc., agora é o momento de você fazer isso, que é o conceito de Nidana Parivardhana. Nidana Parivardhana é o que a gente fala de remover a causa do problema. Todo desequilíbrio a gente começa buscando essa causa, olhando para essa causa, para parar de fazer isso daí que a gente está fazendo, que está desequilibrando ou nosso corpo, ou nossa mente, nossas emoções e assim por diante, beleza? Bom, quando a gente fala de saúde mental, eu fiz uma série de episódios já sobre saúde mental. Se você não acompanhou, volta lá a partir do episódio 188 desse podcast. Vai escutar os outros, que tá bem legal. Você vai entender um monte de coisa nova, tenho certeza. Mas aí, voltando. Quando a gente fala de saúde mental, isso também se aplica. Ou seja, a gente vai observar de onde está partindo esse desequilíbrio na nossa mente. E muitas vezes o desequilíbrio, sim, parte do nosso corpo físico. Aí você pode dizer para mim, mas Van, a gente vai ter um desafio de Yoga Nidra. Esse desafio de Yoga Nidra é para reprogramação mental. Se a minha questão for no corpo físico, me serve? Claro que te serve, né? Eu acabei de explicar por quê. Porque as coisas estão todas conectadas, estão integradas, então se você beneficia um, você beneficia o outro. Se você detona um, você detona o outro. Não tem como, isso não está separado, beleza? Bom, mas a questão aqui é que eu quero que você dê um passo a mais. Para além do nosso desafio, eu quero que você comece a observar de fato de onde vem o seu desequilíbrio, se é o seu caso.
Então, para isso, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa muito simples que eu vou te explicar já já, não neste momento. Mas, para isso, é muito importante que você, observe se o seu corpo tem boa capacidade de digestão e se você não está acumulando AMA. O que é AMA? São toxinas. Ou melhor, AMA significa alimento não digerido. Mas a gente pode pensar em AMA como tudo aquilo que a gente não digere. Pro Ayurveda, tudo aquilo que a gente não digere, começando pelos alimentos, se a gente estiver falando do corpo físico, vai começar a se alojar em algum ponto do nosso corpo que é mais frágil, vamos dizer assim, entre aspas. Esse lugar mais frágil, ele começa a acumular essa toxina, que vai então desequilibrando os doshas do corpo. Quando a gente desequilibra os doshas do corpo, vata, pitta ou kapha dosha, a gente interfere nos doshas da mente. Então é por isso que é muito importante a gente olhar também para o nosso corpo físico quando a gente pensa em saúde mental. É por isso que as coisas não estão dissociadas. Bom, é por isso assim, essa é uma das explicações, beleza? Agora você vai pensar assim, ó, eu tenho AMA acumulada no meu corpo? Como tem sido a minha alimentação? Eu estou partindo aqui do pressuposto que a sua alimentação tem sido saudável, que você até de vez em quando faz um exercício físico, mas que você ainda não tem uma alimentação realmente adequada para você neste momento com base no Ayurveda. Que você não tem que você não pensa os seus exercícios físicos de forma realmente adequada para você nesse momento, partindo dos conceitos do Ayurveda. Óbvio, é isso que eu estou dizendo. Então, você pode ter alimentação boa, você pode fazer exercício físico, você pode até ter pausas, né? Principalmente, isso é algo que você tem que prestar bastante atenção. De repente, você tem pausas, você consegue fazer uma pausa consciente, alguns pranayamas e assim por diante, e mesmo assim você sente esgotamento mental. O que está acontecendo? De repente, isso sim pode ser AMA. Pode ser que a sua capacidade de digestão ela não está tão boa assim, a ponto de você conseguir digerir bem. Por quê? AMA tem características muito parecidas com a de kapha dosha. Então, quando a gente vai acumulando AMA no corpo, a gente vai ficando mais cansada, a gente vai ficando mais exausta, a gente vai ficando mais triste de vez em quando, então o humor começa a oscilar nesse sentido, às vezes muito ansiosa, mas às vezes também com episódios de tristeza. Tristeza não necessariamente depressão, pode ser uma tristeza em forma de desânimo, por exemplo, tá? Então tudo isso pode ser AMA acumulado. E aí, pensando nessa questão, é que você tem que começar a olhar então para o seu cotidiano para remover a causa do problema. Então aí você tem que olhar para o seu corpo e falar, putz, qual que é a alimentação adequada para o meu caso neste momento, partindo dessa perspectiva do Ayurveda? Quais são os exercícios físicos adequados para o meu corpo neste momento, partindo dessa lente do Ayurveda? Essas perguntas são super importantes. E não só. Existe uma pergunta para quem está completamente perdido e não sabe nem por onde começar o reequilíbrio mental, mas se sente super esgotada, com muita coisa para fazer, tarefa acumulando, 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 parece que não dá conta de coisa que antes era super fácil, super simples e que dava conta, tinha foco, tinha tudo. Você vai fazer para si mesma uma pergunta bastante simples, mas eu quero que você responda com toda a sinceridade do mundo. Na verdade, não é nenhuma pergunta, você vai completar uma frase. Você vai completar. Presta atenção, para o que você estiver fazendo, se você estiver escutando esse podcast andando, fazendo compra, sei lá, fazendo o quê, para agora um pouquinho e presta atenção na pergunta que você vai fazer para si mesmo. Você vai dizer assim, ó, você vai completar o seguinte: é mais fácil eu começar o meu fluxo de reequilíbrio com, número 1, reprogramação mental utilizando pranayamas e yoga nidra para isso? Número 2, mudanças na alimentação e na rotina, ainda que sejam pequenas mudanças, mas eu tenho mais facilidade de mudar a alimentação e rotina do que fazer neste momento uma pausa consciente? Pergunta número 3, eu tenho condições de fazer as duas coisas. Eu posso mudar tanto a alimentação e rotina, quanto, mesmo que seja pouca coisa para eu ir me adaptando, quanto fazer sim uma pausa consciente com reprogramação mental utilizando Yoga Nidra e Pranayamas. Dependendo da sua resposta, você já tem por onde iniciar o seu caminho de transformação de saúde, mente e corpo. Então, essa ferramenta que eu falei que ia te ensinar, na verdade, é uma ferramenta que a gente chama de sinceridade com a gente mesma.
Ou seja, você vai ser sincera consigo mesma e vai dizer, cara, nesse momento eu consigo isso. Van, e se nesse momento eu não consigo nada? Eu tô, assim, me sentindo completamente perdida, completamente paralisada, não sei para onde ir. Minha sugestão é que você comece sim com a reprogramação mental utilizando pranayamas e yoga nidra. Por quê? Porque os pranayamas, eles vão oxigenar o seu corpo. Oxigenando o seu corpo, você vai diminuindo as inflamações físicas mesmo, eu tô falando, mas também as emocionais. Eles são uma ponte para o equilíbrio da sua mente e das suas emoções. Então você vai trabalhar o corpo físico, ao mesmo tempo você vai trabalhar sua mente e vai começar a reequilibrar a mente. E depois o Yoga Nidra entra como um fluxo para você conseguir se desvinculando, ou seja, soltando algumas emoções tóxicas e reconstruindo o seu cotidiano a partir da potência da sua própria mente. Aí você pode perguntar assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho noção de que pranayama, de que yoga nidra usar. Bom, você já sabe como é que você vai fazer isso. Você vai se inscrever no meu desafio de reprogramação mental com pranayamas e yoga nidra. Beleza? Como eu vou me inscrever, Van? Eu vou deixar aqui embaixo um link do grupo Futuro Extraordinário, um grupo de WhatsApp super silencioso. Eu vou mandar material só de sexta-feira até a data do desafio. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo no YouTube ou na descrição do próprio Spotify, tá? Lá embaixo do episódio tem um espaço para você ler também, se você tá no Spotify. Vou deixar aí o link do grupo para você entrar no grupo e as regras. O que é importante? Ó, tem gente que entra e sai, porque entra no grupo e eu não mando nada, a pessoa vai embora. É o seguinte, o grupo só funciona uma vez por semana. O único momento que o grupo vai funcionar todos os dias vai ser na semana do desafio, que é em abril. Então, não espere um grupo que você vai ficar recebendo bom dia, boa tarde, boa noite, vai receber uma enxurrada de material e etc. Por que não? Porque a ideia é que você diminua os estímulos. Então, se eu mando todo dia, eu estou entrando na mesma lógica de redes sociais, de internet, etc., que te bombardeia de informação. E eu quero que você tenha o fluxo contrário disso. Eu quero que você desfrute de um aquietamento, que você comece a utilizar, por exemplo, a internet para o seu benefício e não para te encher mais de esgotamento mental. Eu não quero colaborar com esse esgotamento mental que você já tem de sobra por aí. Então, tenha paciência. Se você entrar no grupo, você já sabe, vai ser só uma vez por semana. Na semana passada, na verdade, eu nem enviei o material. Por que não? Porque eu estava no final, né, estava nos finalmente, como dizem por aí, preparando esse material, que é o esquenta para o nosso desafio. E o desafio, sim, vai ser de uma semana, mas só vai receber o material do desafio quem está no grupo. Eu não vou publicar nem no Instagram e nem no YouTube, beleza? Então, quer participar desse desafio que vai ser super legal? Entra lá. Ah, não tenho tempo para participar do desafio. Você vai responder essa pergunta que eu fiz hoje no episódio e vai começar as suas mudanças. É simples começar a mudança de reequilíbrio mente-corpo sozinha se eu não tenho base de Ayurveda ou se eu só li artigo de Ayurveda pela internet? Não é. Por que não? Porque esses artigos têm um monte de erro, eles não estão muitas vezes de acordo com os clássicos do Ayurveda, que são os Samhitas, e sim, você pode fazer uma coisa que ao invés de contribuir com a sua saúde, está piorando a sua saúde, você nem sabe. Então, muito cuidado com isso. Pergunte, participe, tem dúvidas, manda suas dúvidas, de repente ela vira um podcast. A ideia é que a gente converse, a gente dialogue, beleza? Então, ó, hoje o episódio foi bastante preciso, foi um episódio bem centrado no início dos seus novos hábitos, no início da sua nova rotina, no início da sua reprogramação mental. Porque eu quero que depois do desafio você esteja super, super, super bem. Ou se não super bem, que você pelo menos aprenda ferramentas para ficar super bem. Combinado? Então esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê por sua presença.